Chegamos. Chegamos na terra, no território, nesse espaço, nesse pedaço de chão a nascer. Para conhecer, para conversar, para aprender, para se surpreender, para revolucionar, para alterar a mim e a você, que vai também escutar isso com a gente. Vamos lá? Aqui na Lugartivistas, a gente segue caminhando. Cada lugar nos enche de tanto e também nos esvazia como uma respiração profunda. E um convite a que mais saibamos sobre quem somos. Assim que conheçamos melhor as narrativas que nos foram negadas, para que entendamos e nos amemos com mais carinho e apreço. Ser indígena não é fácil. Ser indígena tem que ter coragem, sangue no olho. Tem que mostrar que a gente existe, porque para muita gente a gente não é nada. Aqui, nessa revista, a gente acredita que a revolução começa pela gente, mas que ela só pode vir se a gente toma nas mãos a nossa própria verdade, se a gente se reafirma como identidade, como povo, como memória coletiva do ser que somos. E somos juntas, juntos, juntos, para comprovar que a força participativa é fundamental para a manutenção de narrativas e de estruturas. E também para a quebra de outras, porque é assim o caminhar, nesse eterno ir e vir, nesse desconstruir para construir, para reconstruir, para reafirmar, para ser aquilo que fora no passado prometido, a renascença, a revoada, a retomada, para conversar com um povo que originário nos nutre da nossa própria história. Vamos com a gente? Era para ser diferente, mas a vida é mesmo isso, né? Uma quebra de planejamento. O fato é que recebemos um convite desses irrecusáveis. Pegamos a estrada, chegamos a Caucaia. O povo Anicé, um povo litorâneo, guerreiro, que habita especificamente as regiões de São Gonçalo do Amarante e de Caucaia. Ambos fazem parte da região metropolitana da cidade de Fortaleza. Esse povo tem um conflito ético muito forte, que está estreitamente relacionado ao complexo industrial e portuário do Pecém, já que essas terras estão sendo utilizadas também para isso. É importante que a gente lembre que o povo Anassé aparece na literatura desde o século XVII, quando citado pelo padre Antônio Vieira nos seus relatos de missão. Há também outros documentos e uma série de arquivos e questões arqueológicas que comprovam a existência desse povo que não queria se submeter aos desmandos da corte portuguesa, mas que foi obrigado a silenciar. E que agora fala, e nós temos a grata honra de poder ouvir e compartilhar essas falas do presente, mas também falas ancestrais e que nos convidam a mudanças reais na tentativa de um futuro mais próspero e mais justo. Eu me sinto olhando o começo da história. Eu me sinto olhando para aquele livro de história que a gente não recebeu ainda. Aquele que a gente não pegou. E que fala sobre quem somos, sobre quem tu és, mas também sobre quem eu sou e sobre quem está assistindo também. A gente aqui
sempre viveu recluso do medo. Sempre viveu atentado no medo, vivendo o mundo da terra, vivendo dessa lagoa, vivendo dessa história, vivendo de tudo que a natureza nos deu, mas com medo, sabendo quem éramos, mas sem podermos assumir a nossa identidade, que era a identidade indígena, a identidade originária, porque a gente sabia que a gente ia ser reprimido, ia ser retirado da terra de uma forma ou outra. E a gente passou a vida toda, eu nasci e me criei ouvindo meus pais sendo ameaçados, os meus avós que também foram ameaçados a ser retirados dessa terra. E mais uma vez nós recebemos uma ameaça inesperada, que foi pela prefeitura de Calcaia, que tinha uma ordem de desapropriação para toda a aldeia. Que é toda a aldeia territorialmente falando. A gente tem que diferenciar terra de território. Então, A vamos lá. terra é tudo aquilo que está marcado, delimitado. Território é tudo aquilo que a minha memória me traz. Então, o território pode ser aquela árvore lá no fim daquele terreno de outra pessoa que me traz uma memória. Território pode ser o meu corpo, pode ser minha fala, pode ser minhas memórias, pode ser a minha história também, é meu território. E, mediante tudo isso, a gente pediu respeito, a gente se levantou enquanto povo indígena, enquanto povo anassé, e reivindicou e dissemos não, e a gente não ia ficar mais no medo. A gente não ia ficar mais recluso no medo, e a gente ia lutar. Foi daí que no dia 30 de setembro de 2022, a gente entrou em retomada. Essa terra toda, esse território todo, os meus avós, os parentes dos meus avós, meus parentes de outras pessoas que hoje moram aqui, que hoje são os troncos velhos, que são os anciões, viveram aqui a vida toda e nunca tiveram impedimento de nada. Até que um dia chegou o suposto dono, retirou todo mundo, disse que tinha um coração bom e a gente ia morar ali. E era ali que a gente tinha que viver, naquele pedacinho de terra, marcado, delimitado. No dia 3 de outubro do mesmo ano, 2022, o gerente chegou aqui e ele me ameaçou. E disse que era interessante que nós saíssemos por vontade própria ou ele tinha que usar do seu método. E a gente sabia qual era o método dele. Ele alegou que nós éramos bons vizinhos e a gente nunca foi bom vizinho. A gente sempre tirou lenha para cozinhar, a gente sempre viveu da terra, a gente sempre usufruía dessa terra e cuidava dela. E a gente não podia fazer isso a olho nu, tinha que ser sempre escondido, porque se visse, a gente era perseguido, ameaçado, afugentado, como várias e várias vezes parentes nossos foram expulsos daqui dentro da base de bala. Esse era o jeito que ele ia usar. E aí ele disse que a gente ia sair. E eu disse que não, a gente não ia sair, a gente ia ficar aqui, nem ele, nem eu ia tomar atitude nenhuma. A partir de agora, quem ia decidir era a lei. E aí estamos até hoje aqui na Resistência. E na existência, né? Porque vocês existem e trazem história, né? Você estava me falando que aqui foi o começo, né? Foi o princípio. Foi isso mesmo. O povo anassé é um povo que vem do litoral, é um povo que vem do norte da Amazônia. Então eles andavam no litoral e eles eram ponta de lança de todos os conflitos para ajudar os outros povos dentro do território. Desse Porque território do estava litoral. na base, né? Exatamente, e era um povo muito grande. E aí, para que essa matança, que a corte continuou matando os indígenas, o povo anassé, parasse, o cacique da época fez um pacto com Deus, que ele ia silenciar o povo para que o povo não morresse mais. Mas aí teve um dia que ia surgir um novo cacique. Ia renascer o povo anassé de novo. Exatamente foi o que aconteceu. Em 2004, renasceu o cacique Antônio, que era um cordelista, e procurando documentos para saber a sua história e fazer cordéis sobre a sua história, ele encontrou uma Sesmaria, que exatamente foi a carta da corte portuguesa, cedeu a terra ao povo anassé. E aí ele foi anunciado o renascimento, ele como cacique, por cacique Daniel. Muitas coisas fortes, né? Assim, a primeira que me marca muito é a coisa de você ter que morrer para não morrer, né? Para que eu não morra, para que o meu povo não morra, a gente se obriga a matar e aniquilar tudo aquilo que nos faz. Como é que é dizer isso sendo e existindo e querendo existir? Como é emocionalmente isso? Porque para mim é doloroso te Para ouvir. mim também.
É uma turbulência de emoções e é sobre esse sentimento que a gente luta todo dia, para que isso não aconteça mais. Para que nós não precisamos abdicar de uma identidade nossa, de uma essência nossa, para bel sabor de ninguém. Outra coisa que me chamou a atenção é o ano da retomada. E assim, posterior a uma pandemia de cunho mundial e acompanhado por outras aldeias de outras tantas terras e territórios emocionais, afetivos, no país inteiro. Como é que essa parentada toda, né, consegue fazer uma mobilização também muito potente, de algum modo juntas, apesar das distâncias? Explica como... É exatamente esse caminhar que nós, povos indígenas, fazemos. O movimento indígena é muito coletivo. Parece que nós somos, assim, pessoas que não discutimos nada. A gente se mata. O povo indígena, ele deglada entre a gente. Mas quando é para defender os nossos interesses e os nossos direitos, por direitos, a gente sempre está junto. E houve muito essa integração, né? Após a pandemia, a gente sempre tem um acampamento Terra Livre, que é onde se reúnem todos os povos em Brasília e reivindica quais são os seus direitos, reivindica as suas necessidades, independente do aspecto do setor, que é saúde, educação, mulher, trans, a diversidade, por aí vai. E a gente expõe quais são os nossos direitos e interesses e a gente vai procurando caminho, né? Uma articulação muito grande que parte aqui da base internamente e vai para uma visão nacional. Sempre partindo da base, sempre partindo dos troncos velhos, sempre partindo de dentro da aldeia. Bonito esse nome, Troncos Velhos. São os ancestrais? São os nossos anciãos, são as pessoas mais velhas. E são os anciões da comunidade. São os troncos velhos. E são eles ainda a quem vocês recorrem? Sempre a sabedoria ancestral é que vai ditar como vai caminhar um movimento indígena. Coisa bonita. Sempre isso. A gente pode estar com maior razão, mas sem um tronco velho falando, não tá. A gente... Ainda mais quando eles se reúnem, eles batem o pé e dizem, não, a gente vai ter que fazer a vontade deles. O ser indígena hoje é muito perigoso, é muito arriscado. É muito arriscado porque a gente vai de encontro a tudo aquilo que o capital diz que não é para fazer. Que é reutilizar. A gente não vende, a gente não vende, a gente não se vende. A gente não vende nem se vende. A gente utiliza, a gente renova e a gente mantém e preserva. Porque a gente sabe que vai precisar de tudo. Vocês são os mestres. Que eu espero, sinceramente, que a gente saiba ouvi-los e aprender. Porque senão não tem um amanhã, né? E quem acaba é a gente. O ambiente continua. Tudo que a gente faz, enquanto povo, é exatamente pensando no amanhã. Porque a gente sabe que vai ter crianças que vão usufruir. Se a gente planta uma árvore hoje, não é pra gente usufruir amanhã. As crianças e o processo educacional com a língua, como é que vocês se relacionam com isso aqui nessa comunidade? Pronto, o massacre que teve o povo Anassé foi muito grande. Muito grande e a gente não reconhece qual foi a nossa língua materna. E aí a gente tem alguns estudos, alguns apoiadores, alguns indigenistas que nos ajudam a fazer esse estudo, para buscar, mas a gente sabe que vai ser um estudo que vai demorar bastante. Que foi um massacre muito grande. Muito grande. O povo Anassé teve que se esconder para não morrer, né? E a profecia falava isso. Ou seja, a gente vai ouvir o povo Anassé nas matas, a gente vai ouvir o povo Anassé no mar, mas a gente não vai saber aonde está o povo Anassé, porque eles vão se esconder. Foi assim. Mas quando renascer, vai renascer todos de uma força só. A gente tem um toré sobre isso, né? Que é os Anassé renasceram, foi como os troncos do mar. Quem mandou foi Pai Tupã, ele se manifestar, que é exatamente... Tupã é Deus, se manifestou em Cacique Daniel e renasceu Cacique Antônio. Que lindo. E é assim que aconteceu a história. Vocês estão em resistência, em retomada, em luta pela possibilidade de existir sem ser violentado e agredido cotidianamente pelo simples fato de ser. Quem está assistindo a esse programa, como é que colabora com essa retomada, com essa resistência? Quais são os caminhos possíveis de colaboração? Bom, a gente tem algumas articulações internas que a gente faz aqui, que é sobre o que a gente mais necessita, que é a alimentação. Alimentação e visibilidade. A gente não fica mais como o passado, a gente não fica mais no medo. Então, para que a gente não haja mais esse medo, a gente precisa ser visto. Quanto mais pessoas souberem
Na nossa resistência, o responsável vai ter mais medo que a gente. E a nossa maior dificuldade hoje aqui dentro é a alimentação. Para a gente manter as pessoas que estão em revezamento aqui dentro, né? A alimentação do dia, o almoço, café da manhã, a janta. E a gente tem um grupo que fica fixo, que eles moram aqui dentro hoje. Mas a aldeia toda faz o revezamento. Porque a gente sabe que, por mais que exista a aldeia, exista a retomada, é uma coisa só, é um território só. E todos nós temos consciência disso. Estamos aqui neste lugar. Eu olho para aquelas dunas que hoje são habitadas de modo turístico, né? Numa relação, no mínimo, contraditória, né? Entre cuidado, respeito, tradição e apropriação, exploração, mas em ambas as situações são uma experiência. Aquele público, ele se relaciona com vocês e dialoga ou não? Eles conversam com a gente, sabem a importância, respeitam também as nossas decisões e eles conseguem também discernir que lá eles têm uma organização e aqui a gente tem outra. Fica claro isso. Fica bem claro. Fica bem claro. No entanto, os resíduos deles chegam para vocês. Chegam pra gente. Então, será que está claro mesmo? A gente sabe que tem uma educação não tão esclarecida enquanto preservação, né? O maior desrespeito que a gente tem é sobre os órgãos, né? Sim. Principalmente a prefeitura daqui da cidade, que alegou que a gente não era povo indígena, que a gente não tinha permanência tradicional, sendo que a gente está sentado em um sítio arqueológico, que foi achado peças aqui de 1300. Não é moradia permanente, não é povo tradicional, não é povo originário. Claro. Quem vai ter a audácia de dizer que não? Claro que não. Ninguém. Quem é que você quer me apresentar e apresentar para quem assiste a gente que você acha que é fundamental? A fala, o olhar. O olhar do meu amigo Didi, minha tia Célia, da minha mãe, que são os troncos velhos da aldeia, que fazem os trabalhos com a juventude, de repasse de nossas tradições, de nossos costumes. Nossos troncos velhos também têm essa consciência que eles têm que passar os ensinamentos. Eles pedem para passar os ensinamentos. Eles pedem para fazer esse repasse para a juventude, que a juventude tem que ser como eles, tem que defender o lugar, tem que estar a par de todas as atividades da aldeia. E a juventude acredita nisso? Acredita. E as crianças? Também. Que lindo! Ser indígena não é fácil. Ser indígena tem que ter coragem, sangue no olho. Tem que mostrar que a gente existe. Porque para muita gente a gente não é nada. Imagina, né? Né? A gente não é nada. Nossa classe, as primeiras habitantes, né? Habitantes, e hoje tem aquele branco que quer ser empoderado, tem aquele orgulhoso, eu não sou indígena. E nasceu do Brasil é o quê? Né? O que nós somos se nós nascemos fora do Brasil? Então, ser ou nascer é muita coragem, muita empoderação. Sempre quando eu vou começar os meus ensinamentos, que eu não chamo aula, ensinamento, como eu cheguei para elas e explico para elas que eu tenho outro grupo de mulheres. Como artesã, eu já me entendo desde criança. Eu comecei a fazer artesanato, eu tinha 8 anos. Bordando, aprendi a costurar, pintar. E depois comecei a fazer outro tipo de artesanato. E depois, quando eu me reconheci indígena, eu nasci, comecei com os indígenas, as peças indígenas. Né? Achei forte essa palavra que a senhora falou, de se reconhecer. Né? Como foi se reconhecer indígena? Quando o mundo, quando o sistema impedia essa possibilidade, né? Então, como foi do lado positivo, né? Exato. E como foi do lado dessa dor de entender que os seus ancestrais foram impedidos de serem quem são. Muitos hoje ainda são massacrados, como a gente mesmo está aqui. Mas é assim, esperando a todo tempo, atento a qualquer momento, vir aquele impedimento, aquele massacre. Não, vocês não podem estar aqui, porque nós sofremos um bocadinho, mas nós sabemos que temos nossos colegas, nossas outras comunidades que já choraram filhos perdidos, maridos perdidos, né? Pais perdidos.
por não aceitar o outro lado, não aceitar que a gente é original dali. Nós temos como provar que a gente existe, né? Porque aqui mesmo aqui já é um parque ecológico, né? Já temos peças encontradas aqui, como acho que a Elba já falou, né? Aqui aonde a gente vai, a gente descobre coisas. Eu conheci o antigo dono daqui, que foi passado por cima, vamos dizer, né? Porque pelo preço que fizeram ele vender isso aqui, de tirar as pessoas que moravam aqui dentro, foi massacrado, né? Eu conheci a boa parte dessas pessoas. Tem um pensamento, que eu não sei se é indígena ou africano, mas eu vou pegar a fala da senhora, né? Quando nasce no Brasil é um pouco disso tudo, né? Tudo. Estamos, dentro de nós circulam todos esses sangues e todas essas dores e todas essas histórias. Essas dores, a gente ouve ela no ar, né? Mas também todo esse amor, toda essa alegria, toda essa dança, toda essa musicalidade, toda essa criatividade. Isso. E a senhora está ensinando a jovens, a crianças, a destreza, né? A coisa do artesanato, do manual, do construir com as próprias mãos. E de dentro vem aquele amor. Eu estou fazendo, né? eu estou construindo. E ao tempo que vocês também estão tecendo e construindo com as próprias mãos uma história de resistência. Exatamente. Como é isso para a senhora quando seu filho ainda está também num lugar de ser um líder? Muito cuidado, muita preocupação, né, com esse massacre que a gente sabe que existe. Mas de pensar assim, nós somos nós temos que lutar e mostrar que nós temos o nosso lugar. É isso. Com união, né? Com união tem que ter, eu não tenho querendo depender de dizer eu vou ser independente, não podemos, nós temos que estar juntos. Porque juntos nós vencemos. Nós temos que ter resistência. Porque não é com essas ameaças que vai nos deixar fracassar, não. Tem uma música do Rapa, eu acho que é do Rapa, que ele diz assim, eles sentem o cheiro do medo e aqui eles não vão mais sentir. Não vão sentir. Você me acredita que quando a gente entrou aqui, o gerente dessas terras, ele veio aqui para tirar a gente. Hoje ele liga para mim. Dona Edna, o que está acontecendo aí? Como a gente foi fazer a festa da aldeia em outubro, aí a gente estava limpando. Ele disse, Dona Edna, eu estou sabendo, que ele falou com o rapaz que trabalha na Cagés, estou sabendo que estão querendo fazer umas barracas aí. E o menino só enrolando sem dizer, eu disse, meu filho, Carlos, diga para ele que a gente não está fazendo barraca. A gente vai fazer a festa da aldeia, como ele sabe que a gente todo ano faz. Então diga para ele. Aí ele foi e disse, então, quem está falando aí? A Dona Edna, eu quero falar com ela. Eu já tinha mandado uns recados para ele, né? Aí ele foi, oi, Dona Edna, tudo bem? Um prazer de conversar com a senhora. Eu não tinha conversado ainda, eu digo, muito prazer, digo eu. O que o senhor deseja? Não, porque eu estou sabendo que estão limpando aí, vão fazer o quê? Vão fazer barraca? Eu disse, não, ainda não. E vão fazer uma barraquinha, mas é só uma lona que a gente vai dar para proteger o povo. A gente está limpando para fazer a festa. Mas não se preocupe que eu vou fazer até da meio-dia para tarde, para cedo terminar. 6 horas eu entrego tudo. Mas nós estamos aqui. Sabe o que ele perguntou para mim? Você vai querer uma máquina para limpar? Já ficando de bonzinho, né? Você vai querer uma máquina para limpar? Eu disse, não, seu Zé, não precisa não. Se fosse dias antes, talvez até pudesse. Mas agora não, porque nós já limpamos. Nós estamos todo aquele mundo aqui limpando. Ele, tá certo, mas se precisar, pode ligar para mim que eu mando. A gente amansou, amansa, estava aqui na resistência, meu filho pegou aqui, vamos mandar a polícia levar. Ele disse, eu vou, mas todo o povo vai ter que ir comigo. Nós aqui, tudinho. Hoje, uma barraquinha que tem ali, que acho que ele disse que era os guardas, chegou tudo empoderado, tudo. Hoje são amigos da gente, porque muitos que estão aí é amigo da gente mesmo. Sim. E eles, os que chegaram que não conheciam, chegavam. Onde é que estão invasão da terra do Hernani Viana? E aí, meu senhor, aqui não tem invasão não, aqui tem retomada do que ele já nos tomou, do que ele já nos tirou. Porque o que tinha aqui dentro foi tirado tudo pro lado de fora, manda uns bichos, tá lá do lado de fora. Nós estamos aqui retomando, voltando para o que era nosso. Que bonito. E eu tenho coragem de ser. Eu pedi para a senhora fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Um convite para as pessoas se relacionarem com esse ambiente, as pessoas se relacionarem com essa responsabilidade, com essa história, com
com essa necessidade que a gente tem de sobrevivência, que só vai ser alcançada se a gente conhecer melhor vocês. Convida. Eu convido todas as pessoas que já entraram nessa luta, que muitos têm uma desistência, né? Mas eu convido até as pessoas que se acham não indígenas, que têm certeza que é, mas não quer acreditar, não quer reconhecer, que se reconheçam e que a gente lute, porque a gente é da terra. A gente nasceu nessa terra e a gente tem que lutar por ela, para ser livre, reconstruir aquilo que tudo foi destruído, porque vocês estão vendo isso aqui tudo desmatado, tudo isso aqui era mata. Era mata, cadê as origens? As origens daqui não tem, a gente tem que repor tudo isso. É um sonho que eu tenho e todos vão ter que ter. Sonho para reconstruir tudo que foi destruído e que a gente pode um dia vencer. Sonho e força de trabalho, né? Força de trabalho, então se unir, porque é a união que faz com que a gente construa. Isso mesmo. Posso me dar um abraço? Pode sim. E aí, depois que eu converso um pouquinho, eu já vou começando a ganhar o quê? Inteligência, sabedoria, novas percepções. Aí eu olho no entorno e eu fico com o coração pulsante de uma alegria boa, de poder ver céu, de poder ver verde, de poder ver gente, de ver animal, criança brincando sem necessariamente ter 500 olhares ou uma câmera que não seja as nossas nos apontando. Como é estar nesse paraíso e precisar lutar para mantê-lo? Realmente, antes a gente não tinha esse pouco de conhecimento, né? Antes a gente não tinha. Com o passar do tempo, que a gente veio descobrir o que é a realidade. A nossa aldeia é uma aldeia muito pequena, a gente não tem um espaço para nada. E realmente, antes a gente já tinha tudo isso que era da gente, mas a gente não tinha um pouco de conhecimento do que era da gente, e agora, com o recorrer do tempo, a gente está sabendo que tudo faz parte da gente. E o que a gente precisa? A gente precisa de tudo isso que a gente está dentro dessa luta, corretamente, para dar um pouco de melhoria para o nosso povo. Porque o nosso povo, nós não temos um espaço de melhoria de algumas coisas, a gente não tem. E no momento que a gente entrou dentro do território, e a gente está numa resistência muito incrível, porque eu garanto para vocês e falo, porque essa terra, todas essas terras aqui, que é terra indígena, já era até passado, antes, muito terra indígena. Mas aí as pessoas não tinham caído na real e acreditar o que era seu. Aí no momento, a gente teve ajudar o povo, todo mundo junto, e a gente se organizar e vamos entrar nessa luta, que nós vamos vencer essa batalha. Porque realmente, aqui a gente não tem um posto de saúde, aqui a gente não tem um colégio, aqui a gente não tem uma praça de lazer, que nós temos muita criança, muita adolescente, muita mocinha, muito rapazinho, muito menino. Então, é uma coisa que a gente não tinha antes, aí agora nós estamos tentando, com essa luta, e a gente chegar aonde todo esse nosso povo, que estão crescendo agora, que eles vão aprender tudo com a gente. Era isso que eu ia te perguntar. Como é ser uma referência da aldeia para a molecada, assim, ensinar os sons? Estava vendo aqui o artesanato. Isso. Como é isso de passar para adiante essas tradições, esses conhecimentos, essa artesania? Através da gente ter um pouco de conhecimento dos artesãos que a gente tem, e a luta que todos estão relevando, e é uma coisa que a gente tem que passar para todos esses jovens e todos os adolescentes que estão do nosso lado. Então, para isso que a gente precisa, e de mais um pouco, ensinar mais algumas coisas que é o certo repassar para os nossos filhos e para todos os jovens. Você falou algumas vezes, Didi, a palavra luta. A luta é por muitas coisas. Por muitas coisas. Me pontua pelo que são essas lutas que fazem com que vocês se dediquem, que vocês busquem caminhos e possibilidades para ter uma vida mais respeitosa e mais justa. Nós procuramos o nosso respeito. Então, se alguém não achava que a gente não sabia o que era o nosso valor, o nosso respeito,
E eu acho que agora alguém está acreditando que o nosso respeito está sendo visto, entendeu? Entendi. E te vi construindo ali, levantando. É o orgulho maior que eu tenho durante o meu tempo e durante a minha vida. É o meu orgulho maior que eu tenho na minha vida, que eu nunca me senti tão orgulhoso e me senti um homem guerreiro e todo o povo guerreiro, e a gente permanecer nessa luta e a gente tentar fazer o melhor para todos. É tudo isso que a gente está tentando. E todo mundo junto, né? E todo mundo junto. Nós temos o nosso barraco, nossa resistência. Resistência sou eu. Sabe o que é outra coisa que é resistência, Didi? Alegria, Alegria. Com certeza. amor, Com certeza. arte. E eu tô ouvindo o quê? Música, me leva lá. Vamos lá. Que eu acho isso resistência também. É a resistência, é verdade. Essa aqui é a alegria do povo, ó. É o que mais a gente tem, essa alegria. É o orgulho maior que todos têm, dentro do território. Essa alegria. Quem fala mal do vinho, o caminho é por ali. Quem fala mal do vinho, o caminho é por ali. Ao final o coração ele pulsa diferente. É a coisa de ser ambiente, o ambiente que eu sou, o ambiente que a gente se relaciona e o ambiente que cada um é. E esse ambiente aqui, ó, que a gente coexiste. Eu, no final desse papo, vou me permitir o contato com o pé. Nessa lagoa, que além de todas as histórias já ouvidas, é também encantada. Aqui, mulher tá garantida. É a lagoa também da sereia, das histórias. É a lagoa dos indígenas. É a lagoa da nossa história. Da minha, da sua, mas especialmente da deles, que merecem respeito, justiça, valorização, apoio, porque eles lutam por uma causa que é de todos nós, que é pertencimento. É a certeza e a segurança de que o amanhã está aqui e que nós estaremos nele. Mas para isso, a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é valorizar, respeitar, colaborar. Então, se você está até aqui nesse programa, faz tudo o que tem que fazer e começa a colaborar. Vamos conhecer a nossa história, vamos conhecer essa aldeia, vamos conhecer o nosso Ceará e entender que ele é lindo demais e que merece o nosso amor, o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso cuidado. E não porque a gente é bom coração, é só porque é responsabilidade nossa mesmo. Vamos?